Você sabe o que são medos reais e medos irreais? E qual deles você sente? O medo é uma emoção comum sentida por todas as pessoas em diferentes momentos da vida. Mas você sabe identificar quais são os seus medos? Eu sou o Matheus e para ilustrar esse assunto eu vou contar a história de Mulan, um clássico da Disney de 1998. E se você já gostou desse tema, já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, que em breve terão mais vídeos como este. A história inicia com a famosa muralha da China sendo invadida por um exército inimigo. E quando isso acontece, várias tochas são acesas para indicar o perigo que se aproxima. É curioso pensarmos que na nossa vida também construímos muralhas para nos proteger, sejam elas físicas, como os muros altos e cercas elétricas por medo de invasões de ladrões, ou barreiras mentais, que estabelecemos para aquilo que eu desconheço ou que me desagrada fique bem longe de mim. Bom, e independente do seu medo, quando você se depara com ele, é um sinal que ele chegou até a sua muralha. E mesmo que ela seja alta como a da China, o medo vai querer entrar. Então, também acendemos as nossas chamas de alerta. E agora, o que eu faço? Aquilo que está atrás da barreira, da muralha que criei, é desconhecido. Portanto, o medo é natural. Aliás, o medo faz parte da vida. Como você já deve ter visto, os animais também sentem medo. Então, com a gente não seria diferente. O medo permitiu que a nossa espécie chegasse até aqui. Mas claro que ele não foi o único fator. Mas vamos voltar para a história. Como a China estava sob ataque, o governo resolve recrutar um homem de cada família, preferencialmente um filho. Mas como Mulan não possuía um irmão, então o próprio pai dela deveria servir ao exército. Porém, o pai de Mulan estava numa idade mais avançada e possuía dificuldades de se locomover. Então, tomada pelo medo de ver o pai morto em batalha, Mulan resolve fugir e ir para a guerra no lugar dele. Acontece que Mulan era uma mulher e, portanto, isso era visto como um crime naquela época. Durante esse processo, acontece uma cena muito simbólica e marcante no filme, que é o momento em que Mulan corta o cabelo com a espada do seu pai, minutos antes de fugir de casa. Do ponto de vista físico, é natural esse gesto, visto que, em sua maioria, pessoas que se identificam com o gênero masculino possuem o cabelo mais curto. Mas aqui eu quero ir além. Quero ir atrás do simbolismo desse gesto, que por si só já é muito marcante, visto que o cabelo está relacionado diretamente com questões como identidade, autoestima e atribuição que ele tem ao feminino, sendo cortado por uma espada, que remete à masculinidade. Mas enfim, um outro ponto importante é o simbolismo que o cabelo tem em mitologias e lendas, e a história de Mulan faz parte de uma lenda. Em muitos mitos, simbolicamente, é comum que o cabelo esteja associado aos nossos pensamentos, aquilo que sai da nossa cabeça. Então observem, Mulan está com medo. Óbvio, o seu pai está prestes a ir para uma guerra onde a probabilidade dele sobreviver é mínima. Neste momento, muitos pensamentos e conflitos internos passam pela mente de Mulan. Ela está diante de uma decisão muito importante: deixar o seu pai ser morto em uma guerra ou lutar e talvez morrer no lugar dele. Além do mais, se passar por um homem também seria um crime com sentença de morte. Mulan está diante da sua muralha, cara a cara com o medo. Nós temos muitos medos. Um deles, e comum a todos nós, é o medo do fracasso. Mulan tem medo de fracassar, decepcionar sua família, seu país e ser descoberta. Eu tenho medo de fracassar também. Tenho medo de não conseguir ter uma velhice saudável e não possuir uma estabilidade financeira quando me aposentar. Tenho medo dos meus projetos pessoais não darem certo e uma série de outras coisas. Mas dentro de uma visão filosófica, não existe o fracasso definitivo. Existe a ideia do erro. Eu errei. Estou diante de algo novo, então as chances de errar é muito grande. Só não erra aquele que não tenta, não é verdade? Quando eu assumo esse pensamento, eu percebo que eu posso errar. E provavelmente eu vou, mas a extensão da consciência humana a gente constrói errando. A vida é pedagógica. Qual o motivo de estarmos vivos se não para aprender um pouco mais a cada dia? Aprendermos a ser uma pessoa melhor, mais justa, mais compreensível, paciente. Eu posso aprender com o erro. E sendo assim, não vou cometer o mesmo. Quando eu aprendo com ele, eu não o repito.
Eu posso cometer novos erros, mas aquele lá não mais. A nossa percepção do que é fracasso está muito ligada com a nossa necessidade de querer nos comparar com os outros. Eu fracassei, mas fracassei com relação a quem ou ao quê? É importante reconhecer isso e não comparar a sua jornada com a jornada do outro. Aquilo que fulano construiu em 1 ano, eu posso levar 10 para conseguir. E tá tudo certo. Avalie a sua trajetória e tudo que você conseguiu até chegar aqui. Cada pessoa vive uma realidade diferente. Então, se comparar com o outro é pedir para sofrer. Como eu disse anteriormente, simbolicamente os pensamentos estão associados ao cabelo. Portanto, quando Mulan corta o seu cabelo, ela está cortando todos os pensamentos limitantes, tudo aquilo que aprende a ideia do fracasso. Não é que o medo não exista mais. Ele está ali, mas ele não é mais forte que a vontade dela. Então ela supera essa etapa e parte para se juntar ao exército chinês. E agora surgem novos medos, pois ela está indo ao encontro do desconhecido, que é outra fonte do medo. Mulan tem medo do que está além do vilarejo que ela mora. É normal. Ela tem medo da guerra, que é completamente compreensivo. Mas será que o medo do desconhecido é só externo? Não, não é. Aquilo que não conhecemos dentro de nós também gera medo. Então aqui nós podemos abrir 2 vertentes para o medo: os medos reais e os medos emocionais ou irreais. Dentro dos medos reais estão as situações que de fato colocam a nossa vida em perigo, como a guerra no caso da Mulan, um assalto, um ataque de um animal, uma discussão do trabalho que pode gerar uma demissão, entre outras coisas. Esses medos atuam como agentes protetores e não geram insegurança, pois não interferem no nosso sentimento individual e são reais e concretos no risco oferecido. Eles são importantes porque nos fazem pensar antes de agir. Já os medos emocionais estão relacionados ao temor de passar por alguma situação que possa provocar prejuízos emocionais, como o medo de fracassar que eu citei no início, ou o medo de se frustrar, de ser rejeitado ou abandonado. Percebem que por mais que essas situações sejam ruins, a nossa vida não está em perigo? Esses medos provocam em nós um sentimento de insegurança, incapacidade e inferioridade. Eles são tão violentos que possuem a capacidade de paralisar a nossa vida, fazendo com que a gente desista dos nossos sonhos ou nos afasta de pessoas que gostamos. O primeiro vídeo aqui do canal se chama Como Lidar com a Insegurança. Lá eu falo um pouco melhor sobre esse sentimento. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também nos cards, depois você pode ir lá conferir. E reparem uma coisa, dentro da própria origem do medo está a dica de como superá-lo. Quando eu percebo que dentro de mim existe um medo de lidar com alguma situação X, eu posso trabalhar em mim os elementos que podem me ajudar a superá-lo. Ou seja, para derrotar um inimigo, eu preciso conhecê-lo. Eu vou te dar um exemplo. Eu vivi dentro do armário até os 24 anos. Hoje eu tenho 30. Durante esse período eu fingia ser alguém que eu não era. Falava e reproduzia pensamentos que no fundo eu não concordava, porque eu queria ser aceito. O meu medo da rejeição dos meus pais, dos meus amigos, era tão grande que eu preferia fingir ser o que eu não era para agradar os outros. Quando eu olhei para dentro de mim e percebi o que eu estava fazendo da minha vida, eu resolvi botar um basta nisso. Eu mudei de vida, mudei de cidade, mudei tudo que podia. Para mim esse processo foi necessário. Me afastar foi necessário, porque para conseguir entender e lidar com o que eu estava passando, eu precisava de um tempo, de espaço e de pensar em mim. Me colocar em primeiro plano pelo menos uma vez. Quando eu entendi e me aceitei, eu fui vencendo muitas barreiras internas. Claro que isso não aconteceu da noite para o dia. Na verdade, ainda está acontecendo. É um processo. Mas vejam só, a força para superar este medo não estava fora, nunca esteve. Ela estava o tempo todo dentro de mim, mas antes eu não via. Porém, às vezes não conseguimos identificar ou vencer esses medos sozinhos. Por isso é importante buscar ajuda especializada. Às vezes o medo extremo pode ser sinal de uma fobia e dá sinais como falta de ar, taquicardia, tremores e ataques de pânico. Se você se sente assim ou conhece alguém nessa situação, procure ajuda médica.
Vídeos no YouTube são bons e trazem muito conhecimento, mas só um especialista poderá te ajudar de verdade nesses casos. Procure por um psicólogo, ele saberá te orientar. Se você não puder pagar, procure pelo SUS. Você não precisa passar por isso sozinho. Bom, mas agora que eu já consegui identificar o meu medo, o que fazer? O próximo passo é agir. No caso da Mulan, quando ela está diante de uma situação nova, ela busca enfrentá-la com as armas que ela tem e descobre uma força que ela nem sabia que ela tinha. E eu não estou me referindo apenas à força física, mas à força mental também. Uma guerra se ganha com a mente. Tem uma cena épica do filme que, com apenas um disparo de foguete, Mulan derrota centenas de inimigos. Mas é claro que eu não quero que você vá para a guerra e muito menos que você derrote alguém. A guerra que eu quero trazer aqui é a nossa guerra interna, onde o inimigo são as nossas inseguranças. Esta guerra é diária. A guerra contra os nossos vícios, impulsos e traumas. Na medida que a gente começa a batalhar contra os nossos medos, com pequenos passos respeitando o nosso processo individual, gradativamente vamos nos tornando mais seguros. E quanto mais a gente se expõe a uma situação nova, mais a gente treina e se prepara para lidar com os novos desafios no futuro. Eu vou te dar mais um exemplo. Na minha fase de pré-adolescência, eu tinha muito medo de falar em público. Eu tinha vergonha da minha aparência, do tom da minha voz, entre outras coisas. Isto provocava um medo muito grande de ser menosprezado, de passar vergonha. Então eu preferia não me expor. Um dia, durante um trabalho de geografia que eu tinha que apresentar para a sala, eu tremia tanto, mas tanto, que eu travei. Eu fui péssimo na apresentação. Eu fiquei muito frustrado porque eu sabia tudo que eu tinha que falar, mas eu não consegui. O meu medo venceu naquele dia. E dali em diante, eu disse para mim mesmo que isso nunca mais iria acontecer. Então eu me forcei a participar de teatros, de apresentações da escola, tudo que tinha eu participava. Até dançar eu dancei. Só se vence um medo enfrentando ele. Se eu não tivesse feito isso lá atrás, é bem provável que hoje eu não estaria aqui, gravando esse vídeo e me expondo em uma plataforma com alcance global. O que eu quero dizer é que uma vez que a gente adquire uma virtude, como por exemplo a coragem, que neste caso seria a coragem de falar em público, eu vou utilizá-la em muitas outras áreas da minha vida, em uma entrevista de emprego, em uma palestra ou aqui no YouTube. Mas é importante a gente entender que coragem não significa ausência de medo. Não ter medo de nada não é sinal de coragem, é sinal de imprudência. A etimologia da palavra coragem, do latim, vem de coraticum. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas isso não importa. Mas cor significa coração, e o sufixo aticum tem a ideia de ação. Portanto, coragem significa ação que vem do coração. E Mulan é tomada de coragem, pois ela tem um coração forte. Mesmo quando descobre que ela é uma mulher e a expulsam do exército, ela não desiste de lutar, porque ela não luta só por ela. Ela não luta por razões egoístas. Ela tem um objetivo muito maior: salvar o seu pai, salvar a China e trazer honra para a sua família. Portanto, as virtudes que nos unem, como por exemplo a empatia, fraternidade e a caridade, são armas poderosas contra o medo, pois elas não são egoístas. Já repararam como muitas pessoas agem ao ver uma situação de abuso ou violência? Muitas são tomadas por empatia e justiça, e isso faz com que elas enfrentem o causador da violência entrando em uma briga que não é delas. E isso acontece em qualquer espécie. Qualquer mãe vai para cima do predador para proteger o filhote. Não importa se o predador for 4 vezes maior que ela. A força que ela tem para defender o seu filhote não é egoísta. Por isso, ela tem a coragem necessária para enfrentar. Ela age com a força do coração, age com a coragem, assim como Mulan. Sentir medo faz parte da vida. E toda vez que você superar um medo, irá surgir um novo. Que bom! Isso é um sinal que você está vivo, está aprendendo. O filme de Mulan é um ótimo exemplo de superação e de coragem. Pessoas com medo são fáceis de serem controladas. Então pare e pense neste momento. Quem ou o que controla você? Enfrentar um medo não é fácil. Dá trabalho, te tira da zona de conforto.
Mas só a decisão de querer enfrentar o medo já demonstra que você tem condições de superá-lo. Então não se cobre tanto por não ter acertado de primeira ou por não conseguir o resultado que esperava. Quase ninguém consegue. A diferença é que eles só contam quando já deu certo. E se você chegou até aqui e esse vídeo fez algum sentido para você, deixa aqui o seu like, comente aqui embaixo quais são os seus medos e o que você faz para superá-los e compartilhe com quem você achar que irá gostar. Um grande beijo e até a próxima!